Sejamos todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Jesus se faça presente, em nossos corações. Neste momento nós começamos a harmonizar nossos pensamentos, nossa alma, nosso coração, para que nós possamos, de uma certa forma, nos desligarmos de todos os problemas, das aflições do mundo lá fora, porque nós entramos nessa casa porque para trazer aquele consolo ao nosso coração, aquela paz, que tanto nós estamos precisando. Então, neste momento, nós vamos buscar aquela figura sublime de Jesus, e rogar a Ele que Ele esteja sempre conosco, que nós precisamos tanto, Senhor, de amor, de paz, e que a Tua presença esteja sempre ao nosso lado, rogando as benesses do Pai Criador, rogando aos nossos mentores, amigos, que nos envolva de uma forma assim bem amorável, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que vêm através desta palestra de hoje, proferida pela nossa irmã Glória, que ela é do nosso lar. Nossa gratidão a ela neste momento, por ela ter aceito vir falar para nós, trazer um pouquinho mais do ensinamento de Jesus e do Evangelho. Que nós preparemos nosso coração e nossa alma para que nós possamos desfrutar com bastante paz, com bastante harmonia, e que quando nós voltarmos para o nosso lar, nós possamos levar conosco um pouquinho dessa paz, desse amor que nós viemos buscar aqui. Então nós te rogamos, Senhor, fica conosco, Jesus, fica conosco sempre, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações. E assim seja. Então, com a palavra, a nossa irmã Glória, ela é do Centro Espírita Nosso Lar de Londrina, eu passo a palavra para ela, que ela seja envolvida pelos mentores amigos, bastante. Boa noite para todos. Hoje, com muita alegria, vou falar sobre um tema que é a mensagem de Jesus. E nós sabemos que a mensagem de Jesus está no Evangelho. Ela está em cada um daqueles 4 evangelhos que todos nós conhecemos. A mensagem chegou à Terra para trazer luz, porque foi o ser mais notável, mais especial, mais puro, que trouxe essa mensagem, que é Jesus. E ele tem uma doutrina. Essa doutrina significa que um conjunto de princípios que tem como base um sistema para ensinar a educação para o espírito, que é a educação moral. Nós temos em Jesus todos os princípios espirituais. Somos espíritos e necessitamos do alimento espiritual. Isso significa conhecimento. Nós temos que conhecer esse Evangelho, ler, estudar, interpretar, passar essa mensagem, e ao mesmo tempo que somos aprendizes, nós também somos professores, levando essa mensagem de alguma forma, pelo exemplo, em todos os lugares, porque é muito importante a mensagem de Jesus na Terra, para os nossos corações. Ali nós vamos entender o que é que Jesus deseja para o nosso espírito e espera de cada um de nós. Mas, como Jesus pregou essa mensagem de uma forma tão simples, tão poderosa em amor, em vibrações,
em conhecimento que transcende a nossa capacidade. Jesus escolheu 12 apóstolos e também arrebanhou muitos discípulos. E aí ele foi pregando nos montes, no mar, beira-mar, nos lagos, no barco, dentro das casas de criaturas pecadoras, suspeitas. Mas ali Jesus continuava demonstrando união. Ele incluía as pessoas, trazia as pessoas para que elas pudessem ter dignidade, se sentir digna. Dignidade, ela vem através do momento em que nós agimos no bem. E Jesus ensinava a fazer o bem. Então, nós temos como espíritas hoje analisar essa mensagem que chegou para nós, o quanto ela tem de pura, de bela, de poderosa, de útil, enfim, é o caminho do bem. Mas, vivenciando aqui na terra, junto com as criaturas, depois Jesus deixa a terra e deixou por morte de cruz. Mas deixou seus discípulos que continuaram o trabalho dele da mesma forma. E o que hoje vou falar aqui consta dos livros que são chamados História Universal ou História da Humanidade. Então, nas bibliotecas a gente consegue esse conteúdo. Então, não é assim uma passagem qualquer. É uma passagem que quem conhece história, gosta, já viu de alguma forma. Ouviu esse assunto, algum desses, na escola. Porque Jesus pertence à história da humanidade. É o ser mais notável por aqui passou. Então vamos ver por datas. Jesus, nós estamos no ano de 2025. Faz 2000 anos e 25 que Cristo esteve na terra. Mas o que significa Jesus na terra? Significa um mestre ensinando, com todo o seu potencial de amor, de pureza, é o que ele buscava mostrar para a humanidade. Saiu, seus discípulos e seus apóstolos continuaram o seu trabalho, principalmente entusiasmados, porque o que houve? Ele ressuscitou, ele mostrou que ninguém morre, não existe morte, ele continuou. Então isso deu como ponto positivo para o Cristo e para os seus discípulos e apóstolos. Então continuaram entusiasmados, trabalhando nos moldes que Jesus trabalhava. E isto durou durante 2 séculos. Então, 200 anos depois do Cristo, ainda havia muitos cristãos que conseguiam conviver e viver como Cristo ensinou. Era uma maravilha. Mas, aí pelo ano 200 e pouco, não tinha chegado 1000, não tinha dado um século, lógico, é o início dessa era cristã, 200 anos depois. Mas o que aconteceu? Aquelas criaturas fiéis continuaram a vivenciar e a dar o exemplo e entender com convicção e fé que o modo certo de viver era aquele que o Cristo havia passado. Porém, quando chega no ano 300 da era cristã, 300 anos depois, o que acontece? Muitos dos cristãos começaram a buscar novas propostas para todo aquele ensinamento que Jesus nos deu. Então a mensagem de Jesus mudou. Começou a ser alternada, modificada. Ou
seja, existe um marco histórico em tudo isso. É o ano de 325. Nesse ano de 325, aconteceu em Niceia, houve um Papa que veio para instituir o concílio. E esse concílio reuniram-se pessoas que eram cristãs, mas já com a tendência de católicos, porque a Igreja Católica absorveu o cristianismo ali de uma forma e foi vivenciando e mudando a doutrina de Jesus. E é no ano de 325 que se oficializa essa condição. Então o que aconteceu? Vieram, discutiram e chegaram à conclusão, na cidade de Niceia da Bitínia, que deveriam montar esquemas para atrair muito mais gente e com mais facilidade do que é a religião do Cristo, porque a religião do Cristo exige mudança moral. E então ali na igreja, naquela parte interna deles, aí, meus irmãos, já viu o catolicismo, não é? Graçando ali no meio do cristianismo e se dizendo cristãos, como se dizem até hoje. Aliás, nós não estamos fazendo um mau juízo, não é? É a história da humanidade, como é que podíamos ser nós lá. Porque nós estamos na Terra, reencarnações e reencarnações. Quantas vezes passamos pela igreja, tanto protestante, como a católica, como fomos budista, hinduísta, mas hoje não, hoje nós somos espíritas, até porque já fizemos tudo isso lá atrás. Então éramos nós mesmos que estávamos lá, ou agindo ou sofrendo o impacto dos interesses menos felizes. Então naquela época o que aconteceu no Concílio de Niceia? Puseram em ação que Jesus seria Deus, porque até ali todos os cristãos sabiam quem era Jesus, o Filho de Deus que foi escolhido para nos ensinar, porque era um espírito muito evoluído. Mas ali não, ali aqueles cristãos da época do Concílio de Niceia resolvem mexer de certa forma que alterou tudo, modificou. Então o que vai acontecer, meus irmãos? Nós vamos ter que aceitar a Trindade, em nome do Pai, que é Deus, em nome do Filho, que é Jesus, mas que é Deus, e em nome dos Espíritos, do Espírito Santo, que também é Deus. E ainda eles usam um Espírito Santo. Foi a partir daí que vem essa história toda da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o mais difícil que tem nisso tudo, a doutrina espírita tem vários livros que contam essa história, a história do cristianismo primitivo. O que aconteceu? As pessoas que não aceitavam aquela conduta, aquela nova ideia, as ideias instituídas, elas eram perseguidas, expoliadas, seus bens eram confiscados e eram até mortas. Tinha que confessar tudo de acordo com a igreja. E a igreja criou suas pompas, criou a liturgia, cantos, enfim, tudo aquilo que hoje em dia nós sabemos que Cristo nunca usou e nunca adotou. Porque a religião de Cristo ela era muito simples, ela era na natureza. E Cristo buscava desenvolver a mente, o pensamento, o que é que eu estou fazendo, como estou, e não ficar aí com esse aspecto externo. Por isso que hoje ainda as religiões, a maior parte, ainda fica na parte externa. Quem é que não fica na parte externa? É o Espiritismo que segue a linhagem de Kardec. Aí sim. Do contrário, tem muitos que se dizem até espíritas, mas que tem um outro modo de realmente
ser fiel a Deus. Porque ser fiel a Deus é seguir Jesus. Sem o Cristo nós não conhecemos Deus e não chegamos a Deus. Foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ser realmente uma criatura que confessa, que comunga com Jesus, nós temos que seguir a sua mensagem. E é o que Ele nos ensinou: amor, simplicidade, bondade, caridade, cumprir as leis, enfim, tudo aquilo que nos leva à verdadeira virtude. Em todos os tempos, recebemos a luz do plano espiritual. Por quê? Porque somos espíritos. E essa luz chegou remontando séculos antes de Jesus. E depois do Cristo também, a luz chega de todas as formas, de forma anônima ou de forma muito notável, mas a luz chega. Então, o que significa antes do Cristo? Tanto o Oriente como o Ocidente usufruíram de ideias iluminadas antes do Cristo. Chegaram através de filósofos, de profetas, de cientistas, enfim, homens livres pensadores que pensavam de uma forma para ajudar a humanidade. Quantos famosos no Oriente e no Ocidente. Então é assim que a humanidade caminha aprendendo. Jesus manda essas pessoas que têm recurso para ensinar. Mas o que aconteceu de especial? Mesmo com uma leva de criaturas distintas, a humanidade continuava dentro desse ritmo externo, valorizando a matéria em detrimento do espírito, sem estudar a doutrina de Jesus, porque o Evangelho, podemos dizer que é uma letra morta, sem ter dúvida do que estou dizendo. Porque quantos eu pergunto, conhece o Evangelho? Conheço, eu tenho a Bíblia. Você abre? Não abri não. Você conhece o encontro de Jesus com a samaritana? O que é isso? E pessoas que vão na igreja constantemente. Então, o Evangelho, ele ainda é visto por um número muito menor de gente, de pessoas. Há os que conhecem, estudam, compreendem e até divulgam. Há os que estudam e vão interagindo com o Evangelho. E há aqueles que têm o Evangelho em casa, às vezes tem mais um, a Bíblia, né? O Novo Testamento, mas não usam. Na verdade, a doutrina espírita que mais aproxima os seus seguidores de procurar compreender o Evangelho de Jesus. Esses dias um motorista do táxi me pediu que mande para ele, porque ele quer entender determinadas coisas. Então agora eu vou organizar no WhatsApp e mandar para ele instruções, que ele tem dúvida de muitas, e realmente são aquelas que deveriam ser abertas ao mundo, ao povo. Então, o que é que nós vamos pensar disso tudo? Nós, com esses luminares, nós aprendemos, mas quem veio para marcar presença foi Jesus. E quando Jesus veio, assim mesmo, o mundo vivia em guerra, anterior e depois, e até hoje. Ou seja, a Terra é uma região em litígio, em contenda, em disputas. Essa é a Terra. Graças a Deus que está mais evoluída. A própria estatística mostra que há muitas criaturas na Terra que já fazem o bem, e muito bem, e seguem o bem. Mas daí o que é que nós temos que pensar? Joana de Ângeles, o Espírito, psicografou através das mãos de Divaldo Pereira Franco a seguinte palavra:
Nós precisamos conhecer Jesus muito mais para compreender o seu código. Porque como é que a criatura vai dar valor à mensagem de Jesus se ela não sabe quem é Jesus? Não sabe. Muitos não sabem que é Deus. Foi isso que a criatura quer saber, o motorista do táxi. Eu não entendi ainda que Jesus é Deus, é Espírito Santo. Faz uma confusão, mas daí, meus irmãos, historicamente, isso tudo começa no Concílio de Nicéia, toda essa pompa. E prevalece até hoje. E também, outra coisa importante, Jesus dizia: misericórdia quero e não sacrifício. Por quê? Porque os judeus faziam sacrifício. Jesus, ele veio numa época que havia sacrifício até de seres humanos. Mesmo depois que ele deixou a terra, ainda havia sacrifício de seres humanos. Ofereciam, era uma oferenda pelo imperador. O imperador era tido como um deus. César, toda aquela legião de imperadores que passou por Roma, porque Roma dominava a Europa. Toda a Europa era submetida ao Império de Roma, por isso que chama-se Império. E ali oficializou-se, a partir do 4º século, do ano 300 depois de Cristo, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Olha a parte histórica como que é. E daí ali virou muito mais sacrifício ainda. Sacrificava-se criaturas humanas e sacrificava-se ainda aos deuses. E em especial ao Deus que era o imperador, aquele que comandava como político. Olha bem, meus irmãos, como que as criaturas vivem na terra desde antes de Cristo. E mesmo com Cristo vindo, modificaram a sua doutrina e continuaram tipo pagãos. Ou seja, o cristianismo daquela época assumiu muito dos rituais dos pagãos. Mas a vida continua, muita discussão. E nós chegamos mesmo, cristãos perseguindo cristãos, porque aqueles que não queriam adotar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dizia que Jesus não era Deus, esse, nossa, ele era condenado de alguma forma. Mas o que aconteceu em especial? Quando chega no século VII, 1600, eu estou numa mania de mil, não, é o ano 600 depois de Cristo, Maomé institui uma religião que se chama muçulmana. E os muçulmanos tomaram Jerusalém. Fortes guerreiros foram lá e dominaram Jerusalém. E o que aconteceu? A Europa levantou-se em guerra contra os muçulmanos. E aí aconteceram as diversas cruzadas, verdadeiras guerras também, matando, destruindo, fazendo o que podiam em nome de Jesus. E foi uma época muito longa, muito triste, quando essas cruzadas estiveram na terra. Na verdade, não existia paz. A igreja estava em erupção, era um verdadeiro turbilhão, matando, durou 200 anos. Vai embora, vai século afora. A igreja não tinha mais nada a ver com Pedro, com Paulo, com Tiago, com André, com Filipe, com Apolo, com aquelas estrelas da luz do Cristo que iluminavam. Não tinha mais nada a ver. Era uma guerra em nome de Jesus para tomar Jerusalém e a sepultura do Cristo que ninguém sabia nem onde era. Mas o que aconteceu? Passa esse tempo, passou. E quando nem
muito bem se pensava, instalou-se uma outra guerra, mais sanguinária e pior, chamada Inquisição. E o que acontece com a Inquisição? Primeiro, a Inquisição foi o seguinte: instalaram um tribunal, e aquele que não aceitasse as ideias e todos os dogmas que a igreja instituiu era morto, de alguma forma, com requintes de crueldade. Amarravam, queimavam, destruíam as criaturas, destruíam até a cidade ali, aquelas regiões, se apossavam dos bens e levavam tudo para a igreja. Então isso está na história da humanidade, meus irmãos. E tem alguns livros espíritas que narram também esses fatos. Paulo e Estevão é lá no princípio, mas narram também, porque quem não aceitava o Cristo também era morto naquela época, são os mártires. Depois vem vindo, continua a mesma coisa. Os cristãos, ao invés de assumirem aquele poder de amor, de compaixão, tornaram-se com o verdadeiro ódio, disseminando ódio, manifestando-se em ódio e matando. Eram contra as leis de Deus, porque a lei de Deus fala não matar. Então o que acontece em tudo isso? Esses irmãos que fizeram esse tribunal da Inquisição, que foi chamada a Santa Inquisição, foi chamado também de o Santo Ofício. As pessoas eram tidas como hereges. Herege significa criatura que não aceita os costumes da igreja, as imposições da igreja, as leis, são os dogmas. E o dogma ninguém pode mexer. É aquilo e acabou. Você pergunta para determinadas pessoas que seguem o dogma, o que significa Deus? Ah, Deus é Deus. E é um dogma. Você não pode saber que é Deus. Você não pode nem pensar. Naquela época você não poderia nem pensar. Então o que aconteceu? Esse tribunal, ele ficou na Terra até o século XIX, 1800 e tanto, ainda havia Inquisição. A Europa toda lutando como cristã, matando, destruindo, e não dava paz para a sociedade. Foi muito triste essa época. Então o que aconteceu, meus irmãos, com tudo isso? A sociedade não aguentava mais a tirania. E, por força de lei, a Inquisição foi extinta, acabou. Então, nós entramos no século XIX, 1800. Porque a Inquisição terminou um ano antes, em 1799. Terminou. Daí entra uma luz no mundo, ou seja, a Revolução Francesa. Acompanhar, né? Nós viemos aquelas etapas de Inquisição, de cruzadas, de sofrimento, e aquela coisa constante e ativa. Daí nós chegamos na Revolução Francesa. Foi um período muito difícil. Por quê? Porque a igreja era quem administrava Roma, era o clero, e o clero fazia coisas que não dá para dizer que é verdade. E os franceses se levantaram contra. É aí que nós vamos ter o período do iluminismo, famosos que muitos já ouviram, tem até escolas chamadas Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot. Essas criaturas foram muito fortes. Houve centenas, dezenas de criaturas pensantes que resolveram lutar. Só que essa luta também correu muito sangue, foi muito dolorosa. Precisa pegar uma enciclopédia e ali ver a Revolução Francesa, se tiverem assim vontade de ver alguma coisa. Mas ao mesmo tempo trouxe muita luz. Por quê? Porque nessa época
com essa luta, a França realmente derruba o clero, derruba a aristocracia, que eram os nobres, e o povo toma conta. Então o povo que vivia naquela miséria, que não tinha direito de pensar, não tinha liberdade, acaba conseguindo, através dessa revolução também sanguinária, que se chama Revolução Francesa, mas aí mais dirigida por intelectuais, por pensantes. Então o que nós vamos pensar? Até chegar o século XIX, aconteceram coisas boas também. Francisco de Assis esteve no mundo. Luz, poder, bênçãos, paz, veio através da igreja. Mas o que aconteceu? Ele veio através da igreja e tentou trazer uma ideia diferente. Era um padre franciscano que lutou e trabalhou muito. Francisco de Assis deixou a sua colaboração naquela época pacífica, sem agressão, sem ódio, mas sim com muito amor. Era o verdadeiro seguidor do Cristo. Segundo a doutrina espírita, é a reencarnação de João o Evangelista. Olha, foi uma luz, 1200 e tantos. No ano 1000, já, então é o século XIII, lá atrás, 1200 e tanto. Porque nós chegamos no século XIX, isso que nós temos que ter atenção. Depois também, o que houve aí em 1500, que é a época do Renascimento? Houve a Reforma, também causou guerras sangrentas dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque Martinho Lutero também não aceitava o modo que a Igreja fazia, agia. Indulgências, vendia-se indulgências para ter uma cadeira no céu. Além das indulgências, tinha a excomunhão. Se ela fizesse algo que a igreja não aceitasse, o sacerdote vivia com maior ódio, excomungava aquela criatura e aquela criatura não tinha mais espaço junto aos fiéis da igreja. Olha quanto ódio. E se diziam cristãos. Daí, e o confisco dos bens também, eles não admitiam. Onde se viu, vai lá e toma tudo da pessoa, expolia a criatura e a criatura sai ao léu. Então o que aconteceu? Foi Martinho Lutero que lutou contra isso. Por isso que instituiu-se o protestantismo. Protestaram contra o modo que a igreja agia. Também a igreja não mostrava a Bíblia para ninguém. Ficava ali dentro dos mosteiros. E até os monges não conseguiam tudo que havia ali. Eles viam como é que camuflavam. Não queriam que a doutrina de Jesus fosse exposta. E tem um outro benefício também. 1400 e tanto, que é o século XV, houve uma coisa importante. A imprensa foi descoberta. E a partir de ter a imprensa, publicou-se a Bíblia. Daí o povo teve acesso à Bíblia. Olha a história magnífica. E Martinho Lutero foi um dos que colaborou muito para isso. Mas o que há de bom, de interessante em tudo isso? Martinho Lutero e a Revolução Francesa conseguem abrir um caminho para o pensamento, para a liberdade em todos os sentidos, de religião, de pensamento. E naquele momento, a partir do século XIX, 1857, é que vai ter o acontecimento mais especial, depois do acontecimento do nascimento do Cristo na Terra. O que aconteceu? Quem que se lembra? Quem que se lembra o que é que aconteceu em 1857? Isso, Kardec. Aí, vem Kardec anunciar Jesus. Vem Kardec trazer um livro dos Espíritos em 1857.
o Livro dos Espíritos, ou seja, Kardec, com o Livro dos Espíritos. A partir daí inicia-se a era do Espírito. Mas o que é que nós temos de importante nessa era do Espírito? É que esse momento de Kardec, com a espiritualidade superior, foi prevista por Jesus. Foi uma promessa de Jesus, que nós vamos encontrar no capítulo 14 do Evangelho de João. No capítulo 14 nós vamos encontrar essa promessa. Deixa eu achar que é a minha promessa. Então, no capítulo 14 e no capítulo 15, ali tem Jesus falando sobre a doutrina espírita. Jesus é o Espírito da verdade, ou seja, Jesus e uma legião de benfeitores. É presidido por Jesus, mas unido a uma grande legião, que ali no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos saber o seguinte: todos vocês já ouviram. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, eles chegam à Terra. É isso que nós vamos encontrar aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eles vêm trazer do céu toda a notícia que nós precisamos, ou seja, o conhecimento segundo a boa nova do Cristo. Então, ali no capítulo 14, nós vamos ter os versículos que falam sobre a doutrina espírita. Mas eu vou pegar só alguns recortes. Então Jesus disse, e João o evangelista lançou lá no livro: eu vos enviarei um outro Paráclito, a fim de que esteja convosco para sempre. Até hoje, quem não é espírita interpreta como quer, mas quem é espírita verifica que isso é uma verdade. Ele vai, olha, observem bem, para que esteja convosco para sempre. Depois continua, porque isso tudo tem espaço, né? Esse Paráclito vos ensinará todas as coisas e também vos lembrará das coisas que eu vos disse. E é o que o Espiritismo faz. E no capítulo 15, nós vamos ler: o Paráclito testemunhará a meu respeito. É o que nós estamos fazendo, falando de Jesus, contando o que aconteceu, quem era o Mestre. Nós precisamos conhecer, como Joana de Ângeles diz, temos que conhecer Jesus para adotar o seu Evangelho. Falando, pensando como foi Jesus, como ele agiu, como aconteceu nesses primeiros tempos. Desculpe, deixa eu continuar, meus irmãos. Então, pensando, nós estamos testemunhando, falando a verdade, mostrando, porque há muita ilusão, muita imaginação. E o que acontece? Jesus, ele vem, mas depois ele permanece conosco, através do seu Evangelho. Tanto que ele não voltará mais, ele já fez o trabalho dele e continua sendo feito através de o Espírito da Verdade, que ele preside. Ele é o Espírito da Verdade, presidindo essa nossa doutrina magnífica. Então, Kardec vai publicar o Livro dos Espíritos, vai publicar o Livro dos Espíritos, vai publicar
vai publicar o Livro dos Espíritos, que é a fonte, é o rio, e que vai ter seus afluentes. Quantos livros vão sair deste livro? A Gênese, o céu e o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Aí temos o Pentateuco. Esse Pentateuco, ele comporta todos os postulados básicos da doutrina espírita. Então, tudo que é lei está ali, são os postulados. É como o Evangelho do Cristo, só que ele vem explicar. Então, a doutrina é um Evangelho no Evangelho. O Evangelho do Cristo está no Evangelho, está na doutrina espírita. Olha, meus irmãos, quanta beleza, quanta verdade. E hoje, o que significa conhecer e agir como Jesus agiu? Porque é para isso que Jesus veio à Terra, para trazer a paz e afastar as guerras, extinguir as guerras. Para isso. Mas até hoje nós temos guerras. Por quê? Porque Jesus fala para o Espírito. E as religiões que não conseguem adquirir conhecimento, que não aceita na forma correta a espiritualidade, essas religiões, elas ficam mergulhadas no materialismo. E o materialismo não dá chance para a criatura evoluir espiritualmente, porque daí vem aquela sensualidade perversa, aquele gozo incontestável, aquela busca, aquela ambição, aquela ganância. Todos nós sabemos isso. O materialismo, só matéria, quero mais e nunca sacia em nada. E esse é o sofrimento que hoje a Terra deve combater, que a doutrina espírita entende e tem que ter condições, cada um de nós, para passar exemplificando, falando, mostrando, escrevendo, fazendo até os teatros, filmes, enfim, como está sendo feito, graças a Deus. Porque no anonimato também podemos trabalhar pelo pensamento, orando, unindo-nos aos planos superiores, aos planos celestes, para que nós possamos ter uma vida diferente, para que nós possamos ter realmente o verdadeiro alimento espiritual. Porque nós nos alimentamos muito bem na parte material, todos. A verdade é que nós somos alimentados e entendemos como nos alimentar. Mas a maioria não conhece e não entende. Por quê? Porque para nos alimentarmos, nós temos que interagir, introjetar, buscar o Evangelho de Jesus. Daí sim, daí vem a nossa reforma, a nossa mudança, a mudança de pensamento, de atos e de palavras, que a partir daí são movidas pelo sentimento, o verdadeiro sentimento. É para isso que Jesus veio à Terra, para tocar nosso sentimento. Nós podemos ver que lá na cruz, o que é que o Cristo fez? Cheio de amor, cheio de luz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, não conhecem as tuas leis ainda, Pai. Terão que reparar. O mundo é mundo de provas e expiações. A lei divina é inexorável. Ela cobra. Já que contraímos um débito, temos que reaver esse débito. Temos que pagar de alguma forma, nem que seja em forma de amor, de paz, de luz. Enfim, é um trabalho constante. A nossa sociedade hoje enferma, plena de doenças até incuráveis, desconhecidas. O clima, a natureza sofre. Por quê?
porque ainda não está na terra, implantada em todos os corações a lei divina. Lá está não matar. E o Cristo repete muitas vezes. O Cristo, ele foi muito claro. Ele, muito entusiasmado, falou nas leis, em especial nas leis divinas. Em muitos trechos, capítulos de cada evangelho, nós vamos encontrar Cristo falando nas leis. Ele deixou muito claro a necessidade de cumprir essas leis. Falou sobre o perdão, que é uma lei. Falou sobre a reencarnação, ensinou também. Mas até hoje aquela dificuldade para a humanidade enche as igrejas, os templos, mas as criaturas são muito voltadas para os bens da terra. E o que nós precisamos em qualquer religião que nós professemos, a religião não é necessária, mas a espiritualidade sim. Em qualquer religião que estejamos, é adotar os bens que vêm de Deus, que vêm do céu, ou seja, a mudança de coração, a pureza, a perfeição, o amor verdadeiro, como Cristo disse, amar a Deus e amar ao próximo. E ele disse, eis aí a lei e os profetas. E nós estamos, todos nós, encarnados ou desencarnados, necessitados desse projeto maior para a iluminação pessoal e com a nossa vibração auxiliar tudo e todos, para que possa vir a verdadeira mudança. Hoje Jesus está de novo na terra. A doutrina do Cristo levantou-se das cinzas, ficou escondida por muitos séculos, mas agora ela reapareceu no cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita. E isso, meus irmãos, é muito bom, muito bom. Basta que nós continuemos nessa luta, buscando esse verdadeiro amor, que é a paz. Porque a paz é um trabalho constante. É todo trabalho no bem, que edifica, que constrói e que auxilia. E aí teremos a verdadeira paz. Porque no momento as doenças, o sofrimento é grande e as pessoas acabam tendo a depressão, a ansiedade, o vazio existencial, enfim, N enfermidades psicológicas, psíquicas e físicas. E todo esse combate que nós temos que ter com o mal, com o sofrimento, com a aflição, ele tem que iniciar pela fé, porque daí sim alcança-se o verdadeiro resultado. E se não alcançar o resultado da cura, do equilíbrio, adquirir a harmonia, vamos ter a consolação. Isso que é, ou seja, vamos aceitar, vamos passar pelos caminhos que Jesus pode auxiliar a cada um, porque é o nosso mestre e está conosco eternamente. Graças a Deus. A Glória trouxe para nós, né, desde o comecinho, lá nos primórdios, quando Jesus ainda estava assim, aqui presente, né, ensinando, e na verdade ela foi indo, e nós estamos caminhando desde aqueles tempos para chegar aonde, e o que é que Jesus quis trazer, o que Jesus, nessa caminhada toda, o que é que nós tiramos dessa exemplificação que a Glória trouxe para nós hoje? O que Jesus veio trazer para nós? Não foi o amor? Em todos os tempos, em todo, não existe a religião que não exista o amor. Se não existir o amor na sua essência verdadeira, não existe religião.
A religião que Jesus quis trazer para nós foi a humildade, a paz e o amor na sua essência principal. Então, desde o começo, Ele está trazendo para nós. Tanto é que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, né? Tanto é aquela frase: eu sou o caminho, a verdade, da vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, toda essa explanação foi para chegarmos aonde? O ensinamento principal de Jesus, que é o amor ao próximo, o amor que nós temos aos nossos irmãos. Então, fica essa reflexão maravilhosa, nossa gratidão à Glória, né, por trazer essa explanação tão belíssima para nós. E eu faço o convite para os companheiros do passe que se aproximem. Nós vamos externar nossa gratidão a Deus, nosso Pai de misericórdia, carinho, ternura, sublime amor para com toda a criação, a Jesus, nosso divino e amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, nosso trabalho, nossa gratidão, Senhor, por estar aqui, ouvindo essa mensagem belíssima que a Glória nos trouxe. Tanta informação, tanto conhecimento, tanta luz, tanta paz, tanta consolação, fortalecendo-nos na fé, a esperança, o amor no coração, a paz. Pedimos, Senhor, pelos nossos companheiros de trabalho, familiares, amigos, também pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados, por todo o planeta, por toda essa humanidade sofrida, por não aprender ainda a prática do Evangelho de Jesus, ao Brasil, os brasileiros, os governantes, a todos os trabalhadores da sua seara, que possam haver perseverança até o final, a oradora, que Deus abençoe em paz e saúde, para que ela continue nessa jornada, por onde passar, levar essa semente aos corações. Agradecemos e por todos que aqui estiveram, trazendo sua vibração de paz, de alegria, de amor, de equilíbrio, de harmonia, em forma de gratidão, Senhor. Nós vamos repetir a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos que nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus.